Senhor presidente, vereadores e vereadoras aqui presentes, membros da comunidade, caríssimos internautas. Bom, hoje é uma sessão um pouco atípica, onde a pauta política ela toma um maior espaço do que a pauta legislativa. Tivemos um importante projeto de lei votado inicialmente em homenagem, mas, de fato, a pauta política, a discussão política hoje, em torno do tema da saúde, é a pauta principal da nossa reunião, o que é muito importante. Mas antes de discorrer sobre o assunto, eu gostaria de registrar aqui no momento de temas livres, uma luta que tenho tido para que a Lei 4461 de 2001, uma lei municipal, que proíbe o estacionamento de carros fortes no meio da rua, parando o trânsito da nossa rua e usando a nossa população como escudo para eventuais assaltos a bancos, que tive ontem no setor de fiscalização. Foi detectada algumas incoerências na redação dessa lei. Estou apresentando um projeto de lei para corrigir isso, para que realmente possamos fazer efetiva essa lei, para que as instituições bancárias sejam responsabilizadas por isso. E até achei maquiavélico um outro ponto que descobri, que os bancos não gostam muito de realmente fazer essa vaga particular para eles, porque os seguros que pagam o caso de um assalto, ele só paga se o assalto ocorrer na rua. Se ocorrer dentro do estacionamento dele, o seguro não paga. Então, por conta disso e disponibilidade financeira do banco, ele usa a população da nossa cidade como escudo, proteção para um eventual assalto. Então, queria deixar claro que mantenho-me batalhando aí para que essa lei seja cumprida. Com relação ao tema de hoje, queria cumprimentar o doutor Alejandro, que aqui esteve presente, e dizer que é muito rico, importante que nessa casa tenhamos vários pontos diferentes de ideias, várias informações novas, que todos os atos públicos sejam fiscalizados pelo Ministério Público, pelas instituições de direito, porque é isso que consolida a democracia, e a Tribuna Livre existe exatamente para garantir isso, um momento de, do outro lado, poder expor sua opinião. Com relação à nossa Santa Casa, como bem disse a colega Rose Gaspar, então, relembrando o histórico, construindo o panorama dela, o que aconteceu? Então, ela vivia num momento de crise, antes da intervenção, tá, gente? Crise, por quê? Haviam dívidas referentes ao imposto de renda junto à Receita Federal, recolhimento de FGTS junto à Caixa Econômica Federal, recolhimento de contribuição social junto ao INSS. Por conta dessas dívidas, ela perde o CND, Certidão Negativa de Débitos. Perdendo essa certidão, o poder público, seja ele qual for, fica impedido ou proibido de transferir verbas públicas para a entidade. E até então, mesmo não tendo CND, porque entre a burocracia e a vida do ser humano, a prefeitura optou pela vida e vinha transferindo os recursos, mesmo com entidades sem CND. Até o momento que ficou insustentável essa situação, onde não havia outra alternativa administrativa e legal a não ser a intervenção. Porque intervindo, ela passa a tomar conta dessa entidade filantrópica, que já estava debilitada, e passa, então, a gerenciar alguns dos seus órgãos, mesmo havendo conselho gestor. É interessante colocar também, o que foi ressaltado também pela vereadora Rose, que nessa forma que já vem sendo feita há algum tempo, de convênio, de apoio à Santa Casa, já há alguns anos atrás, ao invés de apenas a transmissão de recursos financeiros, a prefeitura optou pela alocação de funcionários públicos municipais, e ela como empregadora, ela escolhe onde alocar esses funcionários. Nenhum dos médicos ou qualquer outro funcionário que trabalha na Santa Casa prestou concurso como médico da Santa Casa, prestou como médico. A prefeitura, como empregadora, opta por conveniência dela aonde alocar os seus empregados, poder discricionário garantido pela Constituição. Pois bem, só que a presença de médicos públicos no pronto-socorro impede que, quando
alguém que estiver transitando lá na Dutra e sofra um acidente e tenha convênio particular, impede que o atendimento que seja feito a ele seja custeado pelo convênio particular. Por quê? Porque quem presta serviço é o poder público. E isso, só para a população entender, é ruim para a Santa Casa, porque uma das grandes fontes de financiamento da Santa Casa são os convênios particulares. E hoje a nossa Santa Casa não recebe quase nenhum repasse de convênio particular por essa dificuldade. Com relação à interpretação jurídica que o Dr. Alejandro colocou aqui sobre a prestação do serviço, direto ou indiretamente, pela municipalidade, eu peço licença, doutor, para discordar juridicamente e faço questão de explicar por quê. O que rege a nossa sociedade, as suas instituições públicas ou privadas, é uma hierarquia de leis, onde primeiramente vem a Constituição Federal, as leis federais, as leis municipais ou leis estaduais, se for o caso. E a nossa Constituição Federal, no seu artigo 197, diz o seguinte, é uma seção que fala da saúde. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre a sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros. Vou ler de novo. Diretamente ou através de terceiros. Constituição Federal. Ele diz dos termos da lei, uma lei federal regulamentando a Constituição Federal. Peço licença para lê-la. A lei federal que cito é a Lei 8080/90, que dispõe sobre o SUS. No seu artigo 24, a lei diz o seguinte, da participação complementar. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial da população de uma determinada área de saúde, o Sistema Único de Saúde poderá recorrer a serviços ofertados pela iniciativa privada. Artigo 25. Na hipótese do artigo anterior, as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos terão preferência de participar. Santa Casa. Então a Prefeitura não tem o pronto-socorro, seguindo a lei, recorreu à Santa Casa para oferecer esse serviço de pronto-socorro. Vou ler de novo. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes, agora faço uma pausa para dar o panorama do nosso pronto-socorro hoje. Nosso pronto-socorro depende de 4 médicos por dia, ou seja, 28 médicos por semana. Nós temos 7 médicos para atender isso. Então o que ocorre? Alguns médicos fazendo bastante hora extra, e sem dúvida isso deve incomodar agora essa regulamentação, e insuficiência de atendimento, é óbvio. Nós chegamos várias vezes na Santa Casa a ocorrer falta coletiva. Imagina o que deve ser um dia sem médico nenhum para atender no pronto-socorro. E o que acontece, meus amigos? E daí eu sou um crítico ferrenho pela brecha que a Constituição ainda nos deixa. E felicito com a coragem e a hombridade que o doutor Alejandro colocou, e reconhecer que, sem dúvida, e não são de todos, que alguns médicos realmente ajudam e agravam essa crise. Porque como médicos concursados, e conheço vários funcionários públicos concursados, que a gente tem que tirar o chapéu pela qualidade de serviço que presta, e ser funcionário público concursado não é defeito não. Na verdade, deveria ser um orgulho. Mas alguns funcionários concursados não respeitam o seu ofício. E sabemos que, pelas nossas leis, pela nossa Constituição, o funcionário público concursado só pode ser exonerado ou por processo administrativo ou condenação judicial. Pela emenda constitucional de 19 de 1998, foi adicionada a avaliação de desempenho. O que é avaliação de desempenho? Você, internauta que trabalha na empresa privada, se você não for produtivo, você é mandado embora, não é? Então, na administração pública é diferente. Até 98 e até agora. Por quê? O artigo 41 da Constituição, que trouxe um motivo para mandar embora o funcionário público concursado por falta de avaliação de desempenho ou por desempenho ruim, depende de uma lei complementar que até hoje não foi feita. Por conta disso, a Prefeitura precisa se socorrer de ferramentas que ela possa fiscalizar a má prestação do serviço. E da mesma forma que faz na UTI, da mesma forma que faz na maternidade, da mesma forma que faz na pediatria, da mesma forma que faz em vários setores, só para concluir,
da Santa Casa, ela contratou uma empresa para prestar o serviço, para ter os 28 médicos cuidando da nossa população. Para quando um faltar, eu poder rescindir o contrato e mandar embora essa empresa, porque eu tenho base legal para isso, o que hoje não pode ser feito. Então, a alteração que se faz nos termos das leis e faz principalmente objetivando a melhoria da qualidade de serviço no pronto-socorro da nossa cidade. Complemento, se for o caso, no momento da liderança. Muito obrigado.